A paz do Senhor a todos. Hoje estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast, o Edificast. E hoje nós temos uma convidada muitíssimo especial. Quem é ela, Ana? Bom, ela é pastora, já gravou CDs e é maestrina do coral de 4 vozes e ainda por cima já é a professora de canto. Quem é ela? É a pastora Isabel! Obrigado. É um prazer receber vocês aqui na minha casa. E muito bom. Bom, nós temos uma lembrancinha para a senhora em agradecimento por nos receber na sua casa. Oh, obrigada. Amei, amo flores. Espero que tenha gostado. Muito linda. Parece vocês. Obrigada. Bom, vamos começar com as perguntas, então. Olha bem o que vocês vão me perguntar. Pastora Isabel, eu gostaria que você explicasse o que é louvor, o que é louvar a Deus para você na igreja. Bom, falando de louvor, para mim, o louvor a Deus está acima de qualquer coisa. Por quê? Porque quando eu louvo a Deus, eu adoro a Deus com meu louvor, eu esqueço tudo nessa vida. E a palavra de Deus, ela é muito direta quando se trata do louvor. A palavra nos ensina que todo ser que respira louve ao Senhor. Então, louvor para mim pode faltar tudo, menos o louvor. E quando a música ela começou a fazer parte da sua vida? Como ela iniciou na sua vida? Bom, a música, ela começou a fazer parte na minha vida ainda na adolescência. Posso dizer que até criança, né? Pensa numa pessoa desafinada. E Deus foi trabalhando na minha vida. Meus irmãos são músicos, eles tocavam, cantavam. E eu aprendi a tocar sozinha. Eu via como eles faziam no violão. Então, quando eles soltavam o violão, que eles saíam, eu ia lá e pegava o violão escondido deles e fazia a mesma coisa que eles. Depois eu ia lá e guardava o violão bem no mesmo lugarzinho para eles não desconfiarem que eu tinha mexido, que eu tinha pego, né? Então, quando eles se deram por conta, eu já estava tocando violão. Então, assim, bem criança até eu posso dizer que a música entrou na minha vida, ou eu entrei na música também, né? Então, desde essa época, eu nunca mais parei de cantar, de louvar, de adorar a Deus. A música para mim é tudo. Amém. Bom, você acha que músicas seculares, músicas que não são evangélicas, elas influenciam negativamente em algum irmão que ouçam essas músicas? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque são músicas que elas, até muitas cantadas dentro das nossas igrejas, elas não têm o objetivo de adorar a Deus. Muitas delas massagear o ego da pessoa, falando de prosperidade, de bênção, como se na vida nós não tivéssemos dificuldades. E se falando na música secular, hoje a música está muito profana. A música, ela profanou demais, né? Então, tudo aquilo que não edifica a Deus, nós precisamos fugir. Por quê? Porque essas músicas, além de profanarem a palavra de Deus, elas profanam o templo, que somos nós, o Espírito de Deus que habita em nós. Então, ela influencia muito. A gente pode ver pessoas até que cometeram suicídio, pessoas, enfim, tantas coisas que foram influenciadas pela música.
Então, Eu só queria fazer uma palhinha, porque tem muitos cristãos, ex-cristãos, né, que eles cantavam, adoravam Deus com seu louvor, e que eles falaram, ai, que eu vou só cantar, fazer um clipe de uma música que é do mundo, e depois eu volto. Temos vários cantores que eles eram cristãos, e e eles pararam de seguir, né, essa carreira como cristãos, cantores cristãos, que é o exemplo da Priscila Alcântara, né? Por exemplo, ela era usada, o J.A., por exemplo, hoje em dia é um terror. dá Então, tristeza em ver. sim, então é uma coisa, né, para nós sempre pararmos em pensar. Porque nós não podemos ficar escutando essas músicas, porque nós sabemos que isso já é o inimigo dizendo, Ana, vai para um outro lugar, né? Porque o que você escuta, o que está no seu coração, é o que sai da sua boca, né? Então, Ana, a palavra de Deus, ela é nossa regra de fé. Ela é a bússola que nos orienta, o caminho que devemos andar, o norte, ela nos norteia. Então a música é profana realmente. E o que a palavra de Deus nos diz? Que ele não divide a sua glória com ninguém. A palavra de Deus nos diz que de uma fonte não pode sair dois tipos de água, doce ou salgada. Uma árvore, ela não pode produzir dois tipos de frutos. Ou, vocês já viram um pé de laranjeiras produzir pêssego? Não existe. Ou é pêssego ou é laranja. Não existe assim, eu vou produzir um pouco aqui, aí de repente a árvore diz, não quero mais produzir pêssego, agora eu vou produzir melancia. Não existe. Ou serve a Deus ou não serve. E a palavra de Deus nos diz que esses tais é como o porco que ele foi lavado e volta a se banhar ou volta a se rolar, em outras palavras, na lama. Entendeu? Então, assim, essas pessoas realmente têm que refletir. Teve um encontro com Deus? Porque quando Deus habita no nosso coração, Ele muda, né? Muda tudo. Até tem uma canção de criança que fala que quando Jesus mora no meu coração, Ele muda tudo, muda, muda. Então, Ele muda tudo. Então não existe essa, eu vou parar aqui, vou cantar música secular e depois eu volto. Não. Não existe. Ou a pessoa serve a Deus ou não serve. Eu não acredito que uma pessoa dessas teve um encontro com Deus real. Por quê? Ele ao menos teria temor, como você pronunciou falando JA, né? O estado que a gente vê ele hoje, que agora não é mais ele, é ela, né? Então, assim, se essa pessoa tivesse tido um encontro com Deus, não estaria onde está hoje. Porque a pessoa pode cair, pode ter um deslize. Agora, negar a sua fé é difícil. Tem até uma frase em que fala que quem já pisou no Santo dos Santos não sabe em outro lugar viver, né? É, bem isso mesmo, né? E a palavra até nos diz que é como o próprio cão que voltou a comer o seu próprio vômito. Então, nunca foi mudado, né? Exatamente. E continuando, né, sobre esse assunto, também tem, ao contrário do que a Ana falou, que existem muitas pessoas do mundo que são cantores de diversos tipos musicais que abandonaram, né, vão pra igreja, abandonaram e agora se converteram. Tem cantoras também, esses tempos agora, tem uma cantora que ela se converteu, então isso é muito bom, porque aí também, tirando essa parte ruim do que acontece com as pessoas, algumas pessoas conseguem ainda mudar, né, o seu estilo de vida por completo.
E uma pergunta também, entre tudo relacionado a isso, é o que você acha sobre as questões que ouvem essas músicas do mundo, né? O que você acha o porquê que você acha que eles escutam e o que você acha deles? O que eu acho? Bom, o que eu acho é, como eu falei antes, não teve um real encontro com Deus. Porque a gente fala e volta para a palavra de Deus, né? A gente volta para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é ela que nos orienta, ela que nos sustenta, ela nos molda a nossa vida, o nosso caráter. Então, assim, ó, Deus não divide nada. Ou é dele ou não é. Então, assim, ó, hoje eu vou escutar uma música, é muito legal, é muito isso, é muito aquilo. E eu penso, o que vai te edificar? Nada. O que do mundo pode edificar? Como você falou, muitas pessoas que saíram do mundo e vieram para Cristo, hoje estão adorando a Cristo, estão louvando a Deus. Pergunta se eles querem voltar ao mundo de onde eles saíram. Eles não querem. Por quê? Porque eles encontraram com Cristo. Então não vale a pena dividir essas coisas. Por um dia eu vou cantar isso e aquilo. Não. No primeiro, a primeira visão assim que a pessoa tem, que é linda, é feliz, é isso. Mas vai ver no fundo, né? A pessoa não é feliz. É momentâneo, né? Momentâneo. Sem contar que uns estão pela fama, pelo dinheiro. E geralmente é isso aí que tem desvirtuado essas pessoas. Querem ser estrela, querem ser isso, querem ser aquilo. Então, é mais ou menos isso. Tá, mudando um pouco de assunto, né? Como foi a sensação de participar de um quarteto? Eu cantei no quarteto Louvarte por 10 anos. Foi assim um momento ímpar. Momento assim que Deus nos proporcionou. A gente cantou em vários congressos, em vários estados. Nós tivemos a oportunidade de cantar no primeiro encontro Sul Brasil de quartetos em Mundo Novo, Mato Grosso, ao lado de grandes ícones da música evangélica, de quartetos, né? E foi Alfa, Gilead, enfim, Life, esses quartetos top que a gente fala, né? Então, assim, foi muito gratificante. E o período que a gente viveu, até mesmo as músicas que a gente gravou, foram músicas inspiradas, que Deus nos proporcionou a esse momento, a chegar a essa gravação. Então foi um momento, assim, que hoje a gente sente muita saudade. Muita mesmo. E agora umas dicas tipo, algumas dicas. Existe alguma bebida que nos atrapalha a cantar? Existe. Várias. Aí eu sempre brinco, né, com os meus alunos, que a nossa voz, a gente tem que cuidar ela como se cuida um bebê. Por quê? Porque ela é formada com cordas vocais, pregas vocais, como alguém fala, né? Então eu sempre aconselho meus alunos, quando você vai cantar, evita o leite, derivados de leite, essas coisas assim, porque, não parece, mas o leite, ele é desnatado. Por mais desnatado que seja, que a pessoa diz, isso aqui é quase água. Ele produz uma gordura que ela vai grudar nas cordas vocais. E eu sempre falo, você precisa limpar essas cordas vocais. Aí eu te pergunto, como que você limpa as cordas vocais? Pegar uma escova? Não, você vai limpar as cordas vocais com a maçã, comendo a maçã, fazendo deglutição, tomando muita água. Isso é fundamental. Saber pôr a voz, colocar ela, porque se tu colocar a voz errada, no lugar errado, no momento errado, ela pode trazer prejuízos para a tua voz. E quais comidas são favoráveis e desfavoráveis para comer ou não comer antes de cantar?
Assim, em termos de alimento, eu falo que é sempre o derivados do leite, né? Chocolate, sorvete, essas coisas que tem a gordura, que ela produz que ela é rica em gordura mesmo, isso traz prejuízo para a voz o dia que você vai fazer a apresentação. Evitar. Agora, outros alimentos assim, sem nenhum problema. Liberado. Pastora, eu gostaria que você explicasse em que fase da sua vida que você começou a cantar na igreja. Como foi? Como eu falei, né? Foi na minha adolescência ainda. Eu aprendi a tocar sozinha e nós morávamos no interior. E aí um dia eu cheguei para o dirigente da congregação e eu disse que tinha um hino para cantar, eu queria cantar um hino, eu pedi a oportunidade para mim cantar um hino. E aí até então ninguém sabia que eu cantava, até porque eu era muito desafinada. Mas uma coisa que eu sempre tive assim, ó, é um ouvido quase que absoluto. Então eu fui aprendendo, ouvindo, porque hoje tem muitas pessoas que ela não aprende porque não ouve. Aí a pessoa pergunta, mas é surda? Não, não é surda. Ela não consegue ter aquele ouvido, aquela afinação, porque ela não escuta. A pessoa pensa assim, que do jeito que ela abre a boca, a voz tem que sair. Ela não cuida as notas agudas ou o grave quando tem que fazer a mudança de nota. Então eu lembro que nesse dia eu cheguei pro irmão lá, o dirigente da congregação, e eu pedi que eu queria cantar um hino. Então, até então ninguém sabia que eu cantava, né? Nem minha família, meu pai, meus irmãos. Aí eu fui lá e pedi o violão do meu irmão. Acho que eles pensaram assim, meu Deus, ela tá doida, o que ela vai fazer com esse violão na mão? Só que eles não sabiam que eu já estava tocando violão, escondida deles, né? Aí eu fui lá, peguei o violão e toquei, cantei o hino, né? E toquei, eles ficaram assim, tá, mas como que tu aprendeu? Quando? Onde? Como? Onde? Eu tenho os meus momentos. E foi aí então que eu comecei a cantar junto com meus irmãos. Aí a gente começou a cantar e cantando até hoje. E a senhora acha que o pulmão é um dos melhores elementos para cantar? Lógico. Sim, né? Sim. Tem que ter o ar, né? Se nós não tivermos, nosso pulmão não estiver funcionando, a gente tá morto. A gente morre, né? Sempre falo, os nossos pulmões, eles são os nossos reservatórios de ar. Então nós precisamos, eu sempre falo para meus alunos, respirou errado, cantou errado. Porque não existe tu parar no meio de uma frase ou no meio de uma palavra, quando o louvor ele tem uma palavra que ela tem uma ligadura, a gente chama de ligadura de prolongação. Então, ela é ligada a uma nota, vamos supor, a nota sol, ela vai subir várias notinhas e vai acabar na nota sol. Aí tu não pode parar, subir aqui, parar aqui no meio daquela ligadura de prolongação, respirar e continuar para finalizar naquela mesma nota, né? Então, se a pessoa não respirar certo, ela vai ter que parar ali naquele meio para respirar. Aí vai ficar muito feio. Então, o fundamental é você fazer o exercício respiratório para expandir os reservatórios de ar. Né? Aí os nossos reservatórios de ar, que são os nossos pulmões, eles vão projetar o ar, que vai fazer o nosso diafragma também trabalhar, impulsionar o ar, projetar o ar, que vai vibrar e fazer nossas cordas vocais produzir. E eu tenho mais uma pergunta. Você sempre gostou desde criança da música? Sempre. Sempre, sempre, sempre. Até mesmo quando eu era muito desafinada, e eu acho que já foi por isso que Deus trabalhou na minha vida, que eu pude entender a afinação das músicas. Até tem um louvor da harpa que a gente canta: do meu coração vibram as cordas, afinadas para o mestre louvar. E quando eu estudava, eu aprendi que os ritmos da música, eles são o compasso do nosso coração. Aí tu pode ver um bebezinho, uma criancinha, põe uma música lá e ele sai dançando. Mas com que essa criança aprendeu a dançar? Aqui nunca ninguém dançou. É o ritmo do coração.
O que a senhora acha sobre o funk gospel cristão? Será que existe funk cristão? Olha, até pode existir, mas nada de cristão, né? Porque o cristão assemelha-se a Cristo. E como eu falei, Cristo é Cristo, não divide a sua glória com ninguém, né? Então, esse funk, esse negócio lá, é muito esquisito aquele negócio, né? E, poxa vida, eu acho assim, que para um crente, acho não, eu tenho convicção, o crente, que é salvo por Cristo, tem tantas coisas para cantar, né? Então, pelo amor de Deus, eu falo bem sincera para vocês, levando para a nossa vida espiritual. Se eu começar a cantar isso aqui agora, será que Deus se agrada? Será que... sabe, tem um hino da harpa cristã que diz assim, ó, os mais belos hinos de poesia foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Então, assim, ó, que melodia tem isso ali? Exatamente. Entendeu? Que graça tem? É a mesma coisa que nós formos alimentar. A palavra de Deus nos diz que vós sois a luz do mundo e o sal da terra. E se o sal não prestar, não for bom, serve para quê? Ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, assim, ó, se nós colocarmos sal demais numa alimentação, não vai dar para comer. Se nós não colocar o sal, ele não vai ter sabor. E a palavra de Deus diz, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. E ele ainda diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terás a luz da vida. Amém. E também, né, continuando o que a Ana estava falando, muitas pessoas que eram do mundo estão entregando a vida para Deus, pensam no modo do tipo, eu não consegui me desacostumar ainda a escutar os funks, as músicas erradas que eu escutava, sertanejos, essas coisas, eu vou escutar na versão gospel. Só que nem a irmã estava falando, não faz sentido, porque não é. Por isso que tem o nome funk, por isso que tem sertanejo e por isso que tem hino. Porque cada um tem uma categoria, então tem como misturar as duas coisas, porque isso não existe. Né? Não existe. É a mesma coisa que eu vou contar um exemplo para vocês. E a Bíblia diz, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a palavra de Deus nos diz que nós somos nova criatura em Cristo Jesus. E eu vou contar uma coisa para vocês, que quando meus pais aceitaram Jesus, os meus pais eram espíritas. E a minha mãe, ela fumava muito. Mas muito. Pensa numa pessoa que fumava. E o meu pai foi na igreja e ele aceitou Jesus. E aí, quando ele saiu da igreja, poxa vida, agora eu virei crente. Como é que eu vou chegar em casa e eu vou falar para minha mulher? E o nosso cigarro? Aí, e a minha mãe, ela deixava de comer, mas não deixava de cigarro. Ela acordava à noite para fumar. A minha mãe era assim, ó, viciada mesmo. Aí meu pai chegou em casa e falou assim, ô Maria Antônia, eu fui na igreja da Joaquina, que a Joaquina era a irmã do meu pai, e ela era crente, e ela convidava meu pai, e meu pai disse, eu vou lá na tua igreja para te parar de me incomodar com esses crentes, assim, eu vou lá, tá bom, vou. E foi, e ele foi, e Jesus tocou nele através da palavra. E quando ele se deu por conta, ele estava, na hora do convite, ele estava lá de joelhos na frente do altar, com seus joelhos dobrados, aceitando Jesus como Salvador. E ele saiu dali, quando ele foi para casa, que os meus pais moravam na roça, e a minha tia morava na cidade, meu pai estava trabalhando lá.
E ele disse que pensou, e agora para chegar em casa eu vou contar para Maria Antônia que eu virei crente, e o que eu vou fazer, o que ela vai me chamar de louco, será que ela vai aceitar? Aí ele chegou em casa no final de semana, meio sem graça. Aí ele chegou, a mãe já ofereceu o cigarro para ele. Ele ficou, não sabia se pegava o cigarro, se não pegava. Daí ele disse, bom, Tunica, eles chamavam ela de Tunica. Bom, Tunica, é o seguinte, ó, eu fui na igreja da Joaquina e lá eu virei crente, aceitei Jesus, o Jesus da Joaquina. Ele disse, eu não sei explicar, foi uma palavra assim, o que ela tocou dentro de mim, e quando foi assim, ó, e quando eu me dei por conta, eu estava lá na frente do altar, lá de joelho dobrado, aceitando Jesus. Mas e agora, o nosso cigarro? E a minha mãe disse para ele assim, se você aceitou Jesus, aceito ele agora aqui. E na mesma hora minha mãe foi liberta. A partir do momento que a minha mãe disse que aceitava Jesus, isso lá na nossa casa, no interior, a partir do momento que ela disse que aceitava Jesus, ela foi liberta. E a palavra de Deus nos diz, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando nós viemos do mundo, com os costumes do mundo, com as músicas do mundo, com tudo que o mundo oferece, quando a pessoa vem para Jesus, ela deixa as coisas do mundo, porque num coração não pode habitar Cristo e Satanás. Ou é um ou é o outro. Não tem espaço para os dois. Então, quando Jesus entra no nosso coração, ele muda tudo. Muda. Então ele muda, né? Então não tem esse negócio, vocês têm que entender que eu estou mudando. Tudo bem, alguém demora para ser liberto, há um processo de mudança, mas não dizer que vai continuar naquela vidinha lá do mundo para acostumar com a vida de cristão. Não é assim. O que a senhora acha sobre hinos que falam apenas em te honrar a si mesmo? Vocês me fazem cada uma. Olha, eu ainda fico com louvor de adoração. Muito melhor nós adorarmos. É muito melhor você pegar um salmo e cantar o salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. Eu prefiro ficar assim. É bem melhor mesmo. Amém. Eu tenho mais uma perguntinha para fazer para a senhora. Acho que é uma pergunta um pouco mais difícil, né? Porque existem muitos hinos, né? Mas a senhora tem algum preferido, algum que toca em você quando você escuta? Se você sente alguma coisa? Tem algum preferido? Tem. O 20 da harpa cristã é o hino que eu sou apaixonada por ele, né? Que ele fala, olhai para o Cordeiro de Deus, porque só ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. E depois uma imensidão de hinos, né? Mas esse é o hino que realmente, assim, ó, se vocês olharem para mim, eu tenho meus erros, minhas falhas, somos humanos. Mas quando nós olhamos para o Cordeiro de Deus, nele não há defeito. Verdade. Acho que isso merece uma salva de palmas. Obrigada. E nós que agradecemos de coração a senhora ter recebido a gente aqui na sua casa, que a gente pôde fazer o podcast. E acreditamos que seja isso, né? Apenas isso. Apenas isso. Olha, eles me encheram de perguntas. Algumas bem difíceis, mas eu consegui acho que responder todas. E elas ainda disseram, por enquanto é isso. Até a próxima, então. Exatamente. Então, assim encerramos mais um episódio. E é isso. Muito obrigada por você estar assistindo a gente. Obrigado, beijo. Tchau, tchau.